Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Essência Divina. Estamos no perfil hoje meu perfil pessoal, né, de terapeuta. Se você está chegando agora e quiser assistir de novo essa gravação, vai estar lá no nosso canal Essência Divina, @a Essência Divina. E então hoje a gente vai falar sobre o poder da imagem, né? Nós viemos construindo alguns vídeos durante a semana que falavam sobre como a imagem que a gente tem da gente mesmo, das situações, como elas podem nos paralisar, como elas podem agir nas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. E nós vamos construir um pouco mais esse aprendizado, né? Porque eu aprendo junto com vocês. Então, de alguns feedbacks, de algumas mensagens, mesmo de conversa e de observação, né? Na minha própria observação, né? Então, essa imagem, esse poder da imagem, foi muito de autoobservação, né? Eu pude me ver, vamos dizer assim, tinha algumas partes minha como empreendedora ou como mãe que eu tinha, dar um exemplo, né? Eu tinha uma imagem congelada que ali naquele setor eu sou assim, assim, assado e me via daquela forma, né? Você tinha um conceito sobre si mesmo, né? E esse conceito, essa criação que você tem, como você se enxerga, é formado por pessoas, né, que você convive, né, amigos, na sociedade, no trabalho, e também vem do sistema familiar, né, que não é algo consciente, é algo que vem sendo passado de geração a geração pelo DNA. Então essas vozes, né, como a gente costuma dizer, essas vozes elas ficam ecoando, né, e você vai escutando essas vozes na tua cabeça. E quando você montou uma imagem, então você se definiu que é daquela maneira, né? E o que acontece? Vamos supor que você se definiu que você só serve para que tu não sabe lidar com um problema de negócios, que tu não sabe administrar bem o dinheiro, que tu não sabe lidar com relacionamentos, tu tem esse ponto de vista, tem essa imagem criada. E daí o que acontece? Eu não sei fazer assim, tu tá com aquela imagem. Quando tu tiver aquele problema, quando te deparar com uma situação parecida ou uma situação assim, aquela situação ela vai se arrastar por muito tempo. Ela vai ficar sendo levada por muito tempo que tu não vai conseguir resolver, tu vai paralisar naquele ponto. Porque ali você se considerou que você não tem a capacidade, você não sabe como resolver aquilo. Então, basicamente, na tua personalidade, na imagem que você tem de você mesmo, você não consegue resolver aquela situação. E isso é a partir do seu sistema de crença. Só que o que acontece? Às vezes a crença, quando tu tem uma crença e ela se transforma numa imagem, ela traz uma emoção junto, isso se carrega um pouco mais tem mais energia, mais potência. Só que se tanto para algo que não seja tão bom, né, que nos atrapalha, digamos assim, que nos trava, que nos paralisa, então vai fazer com que aquela situação fique se enrolando por muito tempo, eu não vou conseguir resolver nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças. Então eu posso pegar esse poder, essa força e usar para o positivo, usar para algo que eu gostaria, então, né?
E como a gente faz isso, né? Como construir, né, essa nova imagem. E muito assim tem desse caminho, né, desses vídeos que eu construí nessa semana, de primeiro você reconhecer isso, né, perceber, eu tô fazendo isso porque foi ponto de vista, foi crenças que eu adquiri, né, ao longo do tempo. E a partir do momento que você olhar para isso, não, mas eu não sou isso. Você conseguir dizer que você não é aquilo ali, que você é além daquilo ali, e construindo uma nova imagem. Então, quem eu acredito que eu sou, ou quem eu gostaria de ser, ou quem aqui, que habilidades aqui são necessárias minhas. Quais são os meus dons, meus talentos aqui nessa situação, nesse posicionamento que são necessários. Digamos que você considere, você tem uma referência, né? Usando como referência, sem comparação. Tá? Se você tem problemas no relacionamento ou no trabalho, quem você é, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você tem como uma referência que sabe lidar com aquilo ali. Quais as qualidades dela? Quais os pontos fortes? O que você enxerga de positivo ali? Daí aí tem um segredo, né? E o segredo é que a vida e as pessoas são um espelho. Então, o que você enxerga nelas tem dentro de ti. Então, só consegue reconhecer algo que você também tenha dentro. Então, ninguém vai conseguir reconhecer compaixão no outro se ela não morar primeiro dentro do seu coração. Então, tudo isso que você vê, que você enxerga em outra pessoa, ela também está dentro do seu próprio coração. Você é isso. Isso faz parte de ti. Então, esse é o primeiro movimento de começar a reconhecer que tem coisa boa aí dentro de ti, que tem as coisas que você precisa na tua sacolinha, que tu pode lidar com aquela situação. Então, o que você enxerga no outro, assim, que de uma pessoa de referência, né? Isso também tem dentro de ti, só precisa reconhecer. No momento que você reconhecer, você poder formar uma imagem de você com tudo isso que você reconheceu, lidando com essa situação, com esse desafio, né? Então, no relacionamento, no trabalho, enfim, vendo você desenvolver essa situação, né? A partir do momento, então, que você conseguiu reconhecer esses dons, reconhecer esses talentos e criou essa imagem, então a gente precisa dar força para ela. E daí vem o poder da visualização dessa imagem. Você poder dar movimento, dar emoção para ela. Então você pode fazer isso de noite, pode fazer isso de manhã, no teu dia, assim, quando você conseguir estar concentrado tu contigo mesmo. E você botar força, então botar emoção, né? Então, se você precisa de coragem, traga coragem, né, para essa imagem, para essa visualização. Se precisa de fé, do que você precisa, traga para essa imagem. Se veja realizando, né, essa conclusão desse desafio. Se veja resolvendo o seu problema. Se é na relação, vai lá, vê tu indo até a pessoa conversando, vê todo o processo, né, desse desenrolar, né, você conseguindo fazer. E daí tem um ponto importante. Não se preocupe com o processo, como isso vai acontecer. Se concentre mais no como você vai estar se sentindo e o que você precisa dentro de você para que isso aconteça.
Então, na imagem, que você se concentre em como você vai estar se sentindo quando tu ir conversar, não como vai ser a conversa. Em como você vai se sentir depois que se desenrolar, não como vai se desenrolar. Então, essa imagem tem muito mais a ver como você se sente do que como vai se resolver, né? Então, mais no sentir do que o processo, né? E quanto mais força, mais emoção, isso mais te tocar, mais intensidade, mais poder de manifestação nessa realidade ela vai se dar. Então, quanto mais emoção e mais intensidade você colocar nessa visualização, nesse processo de visualização, é mais fácil isso realmente de fato vai acontecer na tua vida, né? Isso vai se realizar, né? De verdade, concretamente. Então, só que isso às vezes é construção de passinho a passinho, e é o tempo que tu demorar, é o tempo que tu levar, né? E cada um tem o seu tempo e a sua velocidade, né? Se alguém tiver alguma pergunta a respeito disso, quiser deixar aqui, pode perguntar, tá? E então a gente falou muito, né? Então a gente vem falando muito nessa semana sobre esses pontos, né? E sobre as dores, né? Então essa imagem, querendo ou não, que você tem de você mesmo, que tá equivocada, ela carrega uma certa dor. Uma dor emocional, uma dor mental, né? Que seja uma crença, que seja uma emoção ou um trauma. E por trás dessa dor, né? Existe um aprendizado ali, um propósito. Então, o fato de você não estar conseguindo existir essa situação, esse problema, esse desafio, quer dizer que existe algo que você precisa aprender com aquilo. Então, eu não consigo, nunca me imaginei falando em público, não consigo falar para muita gente, não consigo me expressar, não consigo me comunicar, e eu sempre me vejo incapaz de falar isso, de fazer isso. Então, essa própria imagem, essa própria crença já traz um aprendizado, já tem um propósito de expressão, né? Então, ela vem trazer daqui a pouco para uma linhagem inteira, né, de pessoas da tua família, de muito antes, que queriam se expressar, que queriam falar e não puderam. Então, além de você resolver um problema seu, né? Não consigo falar em público, não consigo me expressar para muitas pessoas, não consigo expressar as minhas ideias, os meus pensamentos, o meu servir. Além de você conseguir fazer isso, esse ato, né, ele traz um aprendizado que vem de muitas gerações antes, né? Então, para quem está chegando, a gente está falando do poder da imagem, né? E como a imagem que a gente cria, que a gente tem na nossa cabeça, da gente mesmo, em situações, aquela imagem congelada faz a gente paralisar diante de um problema. E aqui eu estava trazendo sobre falar em público, né? Então, você tem essa imagem na cabeça de que tu não é capaz, de que tu não consegue falar em público, de que tu não consegue expressar essa mensagem que você tem para expressar. E essa imagem é tão fixa que ela tem uma emoção muito forte. E ela traz consigo todo o sistema de crença e todos os pontos de vista equivocados que foram comprados da sociedade, da família, da comunidade, enfim. E então desconstruir essa imagem e construir uma nova imagem de força vai fazer não só com que você consiga realizar o propósito
né, esse desafio ou essa situação que tu queira resolver, como também vai trazer o aprendizado, né, que você veio aprender, né, nessa vida, né? Porque se tu tem um desafio muito grande, se tem algo muito desafiador que se apresenta para ti hoje, é porque ele veio, né, pedindo por luz. Nada acontece por acaso, nada, nenhum aprendizado que vem para que você, uma lição que você venha para você aprender, ela vem por acaso, né? E ela vem para ti porque tu tem condições e capacidade de lidar com isso. Então você começar primeiramente a reconhecer, a perceber que você é capaz e começar a te apropriar desses dons, desses talentos que você vê, você olha para as pessoas que falam em público, essa pessoa é assim, assim, assado, que isso que você vê no outro também tem dentro de ti. Começar a criar essa imagem que tu tanto vê no belo do outro, de ti mesmo, né? Então, tem uma frase, assim, eu não vou me lembrar exatamente da frase, do Jonas Masetti, que ele falava sobre a preguiça, né? Que para curar a preguiça é através do amor. No primeiro sentido, no primeiro momento, assim, não fez muito sentido para mim. Depois que eu vi o vídeo, escutei o áudio. Ele é professor de Vedanta, né? E não tinha feito sentido. Depois que eu vi o vídeo, eu pude compreender um pouco melhor. Que ele dando o exemplo da preguiça, né? Que quando tu tá com preguiça, às vezes de manhã, de levantar ou de fazer alguma coisa, e tu quer te determinar, né? Então tu coloca pra tua mente que tu vai fazer aquilo. Então você coloca uma pressão, né? Uma condição, e ali porque eu vou fazer, porque eu vou dar conta. Você ativa certos gatilhos de dor, de sofrimento, de resistência, e você vai assim muito às vezes maçantemente tentando realizar aquela situação. E daí ele conta nesse vídeo que quando você verdadeiramente amar aquela tua parte que não consegue fazer aquilo, aquele, digamos assim, que você quer fazer uma atividade física, quando você verdadeiramente amar a parte do teu corpo, aquela situação em ti, quando tu amar de verdade por ti, isso vai ocorrer de uma forma mais natural, pelo amor, não pela dor. Então, quando conseguir amar essas partes, amar em ti a tua voz, amar em ti o quanto é essencial expressar a sua mensagem, ou a situação que seja nos relacionamentos, que seja no trabalho, quando amar verdadeiramente em ti, tu vai conseguir ter ação, né, com mais força e criar essa imagem e dar força para essa imagem, que essa imagem se manifeste, né? Então a gente fez o percurso, né, do poder da imagem, né, com os vídeos, e hoje a gente tá falando também sobre isso, sobre essa imagem distorcida que a gente tem da gente mesmo, esses pontos de vista equivocados, da onde vêm esses pontos de vista, como a gente pode transformar essa imagem, então se apropriar desses dons e talentos, né? Amar essas partes nossas, amar a gente mesmo e daí ter força de ação, né? E colocar essa intensidade, então, de emoção e visualização nessa pessoa que a gente tem aí dentro morando da gente, né? Que a gente não, às vezes não reconhece, né? Então, esse é um primeiro movimento, que são em vários passos, né? Mas que já clareiam, né? Bastante coisa. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre, né? Como fazer ou como não fazer, ou se ficou alguma coisa que não ficou claro, quiser deixar aqui nos comentários, até o final eu respondo.
Então, se vocês quiserem assistir o vídeo, eu vejo se eu tenho o link aí na sala desse vídeo do Jonas Macetti sobre a preguiça, né? E o que mais assim, o insight, digamos assim, maior assim desse poder da imagem foi que como a gente se deixa levar por frases sobre, às vezes, piadinhas e coisas que a gente vai escutando no dia a dia, que a gente faz de conta que não tá atingindo. Faz de conta que não tô me importando. Mas aquelas coisas ficam ali. Ficam ali, sabe, aquela como um insetinho, uma pulguinha assim que fica na tua mente, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. E geralmente essa pulguinha atrás da orelha, ela fica de pessoas que a gente conhece, assim, que a gente considera, né? E daí fica uma reflexão, né? Sobre a gente proferir um julgamento ou proferir a palavra, né? Quantas vezes a gente mesmo já não falou alguma coisa, já não expressou e que pra gente aquilo era banal, mas que pra outra pessoa ela levou como algo verdadeiro, né? Quanto a gente tem como responsabilidade o poder também de daqui a pouco mudar o destino, transformar um caminho de uma pessoa com uma simples palavra. De algo que você disse de bobeira, mas a pessoa escutou e ela tá num momento de dor naquele momento. E aquilo bateu valendo. E ela levou para casa e aquilo reforçou a dor. Então, que a gente possa também tomar cuidado, a gente se preservar, se amar, né? Mas também cuidar com as coisas que a gente fala para os outros, porque pra gente pode ser que não seja banal, mas para outra pode ser muito importante. Então, o teu ponto de vista, o que tu vai dizer, né? Então, às vezes a gente não tem essa dimensão, essa métrica, né? Então, proferir um julgamento, né? Uma sentença, seja ela como piada, seja ela como de qualquer forma, a gente tem que ter muito cuidado quando falar sobre, tá? Então, acredito que já deu assim pra gente refletir bastante hoje sobre isso, né? E deixar esse time, né, de entendimento sobre o que a gente escuta, sobre as vozes que a gente escuta, sobre o que a gente fala, sobre as projeções futuras, né? A gente nem vai falar das futuras hoje, a gente tá falando só da projeção do eu. Então, as imagens que a gente tem da gente mesmo. E como por pouco, às vezes, a gente mesmo se desvaloriza. Né? Como seria reconhecer e perceber o quanto a nossa vida é preciosa. Então, para que a gente espere um reconhecimento, uma valorização externa, ela tem que vir primeiro do interno, né? Então, que a gente possa levar isso, né, na noite de hoje. E se algo tocou no seu coração, se você quer deixar alguma mensagem, né, ou alguma palavra que ficou dessa conversa, né, deixa aqui nos comentários uma palavra que ficou para você hoje. Essa gravação ela vai estar no perfil @aessenciadivina a partir de amanhã. E espero que a gente tenha clareado algo, né? Tenha compreendido algo e que se não clareou, não entendeu, fique atuando aí na tua mente, que durante a noite possa dar um insight, dar
uma iluminada, né, nos teus pensamentos. Tá certo? Acompanhe os nossos conteúdos durante essa semana. Tem bastante vídeo novo para sair no nosso canal. E é isso. Beijo, até mais.